Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda. Esta é uma aula da disciplina de gestão socioambiental. E nesse primeiro vídeo, você vai falar comigo e vai me ouvir falar sobre o homem e o meio ambiente. Então, nessa primeira unidade da disciplina, a gente fala sobre definições e benefícios de pensar nesse tema. Então, os objetivos dessa disciplina são, nos primeiro momento, entender a relação que o homem tem com o meio ambiente. E essa relação, ela vai muito além da relação ambiental. Ela passa pela relação econômica, pela relação que a gente precisa de recursos para poder produzir dentro da nossa sociedade. E nós não teríamos como falar de nenhuma organização se a gente não falar sobre questões econômicas hoje, com questões ambientais e questões sociais. Uma vez que nós somos o homem, nós somos o ser humano, e nós somos essas pessoas e essa multidão que precisa se alimentar, que precisa se transportar, que precisa sobreviver dentro de um planeta nosso que é único. Então, nessa ideia, quando a gente fala de gestão ambiental, a gente está falando de interesses que vêm crescendo. E não vem só crescendo com relação ao meio ambiente, mas com relação ao que nós temos de meio ambiente para que possamos continuar produzindo, gerando riqueza, tendo valores monetários e nossos salários para podermos sobreviver e, consequentemente, termos natureza, para que nós tenhamos uma vida saudável, para que a gente possa respirar, para que a gente possa continuar sobrevivendo aí, né, no território aí planetário. E essa é a ideia que vem sendo trazida na gestão ambiental. Então, a gente pensa na história do ser humano como um homem que, enquanto antes a gente trocava mercadorias para sobreviver, hoje a gente troca dinheiro, e esse dinheiro ele tem um processo que ele passa aí dentro da sociedade, e essas mudanças mudam também com essa nossa vontade ou necessidade de voltar em algumas ideias de tempos primórdios, como a preocupação com a natureza. Então, a gente se organiza, a gente se programa, a gente produz bens, a gente produz serviços, mas em algum momento, e provavelmente você já deve ter visto alguma mudança climática, alguma mudança na temperatura da Terra, nos processos aí de tempestades em épocas do ano que não tinha antes, ou de mudanças no nível do mar. Então, tudo isso está relacionado nesse ciclo, né, do meio ambiente, junto com as atitudes e as ações aí do homem na relação com ele. Tá? Então, se a gente está falando de gestão ambiental, a gente está falando do homem dentro de um ambiente que é natural, né, do ambiente que tem mudado, porque as nossas ações têm mudado também. Então, nessa ideia, né, a gestão ambiental ela começa a ser discutida. E ela vai sendo discutida para que a gente comece a pensar o que queremos para o futuro. E nós começamos a entender que é importante que as organizações pensem em cada uma das suas ações ali dentro da sua realidade, dentro do seu nível de produção de bens ou serviços, para que isso seja um pouco melhor. Né? Então, os gestores hoje precisam estar capacitados nessa reflexão. Então, essa disciplina também tem como objetivo isso, fazer com que as pessoas, líderes, trabalhadores ou operadores, que a gente consiga, em todos os níveis hierárquicos da organização, repensar as nossas atitudes, levando em consideração questões ambientais. Então, nesse sentido, essa discussão em meio a essa disciplina vem para que a gente consiga parar para pensar antes de agir. Então, quando a gente fala que estudantes precisam saber sobre isso, né, a gente pode até considerar que as pessoas são estudantes sempre. Então, a gente não para de aprender uma vez que as teorias elas vão se adaptando, vão mudando, e isso faz com que a gente precise estar à frente disso e se manter atualizado. Então, a ideia dos estudantes estudarem é que cada um seja esse ponto nas organizações que vai
levar a informação, que vai levar a informação para suas reflexões no trabalho, na família, na sua vida pessoal, né? E quando a gente fala de ser cidadão, a gente está falando de ser cidadão, que é o ser humano, a pessoa que está inserida no meio ambiente, na sociedade. Então, gestão ambiental, né, nós vamos ver mais para frente, não é somente eu pensar em separação do lixo ou reciclagem, também, mas a gente mudar algumas questões que hoje são culturais nas empresas, para que elas se tornem fluidas, que se torne comum a gente agir sempre considerando o que é que eu tenho de benefícios ou o que eu estou fazendo aí que pode não ser tão legal em relação ao meio ambiente. Então, quando falamos desse ambiente dentro das organizações, como um sistema de setores que trabalham juntos para que o objetivo seja atingido. Então, o objetivo de uma organização é gerar um produto, um serviço e receber um pagamento por ele. Então, a gente começa a pensar em como podemos evoluir dentro desse meio. Então, essa evolução, parte dela vem acontecendo por necessidade, então eu tenho necessidade de sobreviver, e parte dela por uma mudança de paradigmas, por uma mudança mental do que é que está acontecendo ali naquele ambiente. Né? Então, essa preocupação com o meio ambiente, com a qualidade do ar, com a qualidade da água, ela já está muito próxima da gente. Essas ideias de doenças que podem se espalhar, ou de que eu preciso que as pessoas estejam saudáveis e tomem água, e que consigam sobreviver bem, e que elas consigam ter um tempo próximo à natureza para ficar bem mentalmente. Então, tudo isso está relacionado com o ambiente dentro das organizações. Então, não só, né, a última palavra que você está lendo aí, as duas últimas, né, a última sentença, que é suportar a vida humana, que é que o ambiente consiga fazer com que nós sobrevivamos. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, a gente tem que sobreviver de maneira que esse ambiente também consiga sobreviver. Né? Afinal, a gente precisa dele para grande parte, imensa maioria, eu diria assim, da nossa alimentação, por exemplo, para falar apenas de um ponto. Né? Então, a ideia de pensar isso dentro das organizações é relação homem-meio ambiente, relação sociedade nossa como seres pessoais com a sociedade um pouco mais ampla dentro do nosso círculo de relações, que é a família, os nossos amigos e até mesmo a pessoa que está lá do outro lado do mundo, né, considerando aí questões como poluição dos oceanos, que passam de um lado do globo para o outro com muita facilidade. Né? Então, a gente parar para refletir sobre isso, até mesmo né, nas nossas atitudes pessoais, pode fazer alguma diferença e trazer benefícios. Tá? Então, eu falando já de vantagens de pensar em gestão ambiental, seria a ideia próxima à organização, falando das organizações, nesse ambiente interno, que está como melhorias no desempenho da organização. Então, se eu começo a pensar, refletir sobre o que eu estou fazendo, naturalmente, e aí a gente não vai falar de prazo, não temos um projeto exemplo aqui neste momento, mas naturalmente o meu desempenho ele tende a melhorar. Então, eu estou repensando as minhas atitudes, eu estou repensando como eu estou lidando com, por exemplo, papel, plástico dentro da organização, com a ideia de gestão da energia elétrica daquele ambiente. Então, eu consigo melhorar o meu desempenho, eu consigo me sentir como trabalhador muito mais inovador. Então, a partir do momento que eu paro para refletir no meu trabalho, no que está acontecendo no meu setor, na minha organização, eu paro para ativar também a minha criatividade. Muitas vezes, as soluções que a gente encontrou na sociedade foram soluções que usaram da criatividade aí das pessoas que estavam ali naquele meio envolvidas. E isso
vai chegar em algum nível, né, nesse desempenho de mercado. Então, dentro do desempenho de mercado, a gente pode falar de vários exemplos. Então, não só a empresa reconhecida como ambientalmente correta, mas reconhecida como o melhor desempenho, reconhecida como um ambiente interno que tem esse benefício, porque a empresa ou líder ali se preocupa com gestão ambiental, com a gestão social dos trabalhadores, e aí a gente vai criando um fluxo de bons resultados, que sai só do desempenho econômico, passa para o desempenho ou pelo processo inovador de gestão e preocupação ambiental e chega até o que é o tema máximo dessa disciplina, que é gestão socioambiental, que é o pensar no homem inserido dentro desse ambiente. Então, as empresas, ao pensarem nisso, né, apesar de termos aí alguns obstáculos, que mais para frente vamos falar sobre eles, mas tem benefícios, e esses benefícios, eles são, alguns, inclusive, de curtíssimo prazo, como, por exemplo, a diminuição de uma conta de energia. Isso é uma economia que a empresa pode fazer. Então, dentro dessa ideia, né, que a gente consegue expandir. Então, a empresa fez essa melhoria ali no seu ambiente interno. Quando ela passa para o ambiente externo, ela consegue beneficiar muitas outras pessoas além do seu ambiente ali, só da organização, né? Então, aí fala sobre a contribuição para a sociedade de maneira ampla. Então, a gente poderia colocar nisso agora todos os requisitos legais que temos hoje, do que é que eu posso, até que nível, né, eu posso poluir, ou o que é que eu não posso poluir com, qual é o tratamento que eu tenho que dar para os resíduos sólidos ou não da minha organização, como eu tenho que contribuir para o desenvolvimento sustentável como um todo. Então, por desenvolvimento sustentável, a gente está entendendo a relação com o meio ambiente, de novo, né, que é muito tratada em agendas internacionais, e nós vamos ter um momento aí para falar sobre isso, e também com outras organizações. Então, se eu tenho um descarte parecido, ou se eu tenho atividades em alguma semana de conscientização parecido, ou se eu tenho colaboradores que se conhecem, que podem ser parceiros, consequentemente a empresa também pode ser parceira uma da outra. Então, considerando aí essa ideia da relação externa e o que pode vir de benefícios disso, que são como em cadeia, né? Eu beneficio aqui, depois um pouquinho beneficio em outro lugar, e a gente vai ganhando nessa cadeia de benefícios, para dizer assim, de maneira simplista. E aí, se a gente está pensando em benefícios, nós estamos pensando numa gama muito grande deles. Então, eu estou pensando em melhoria do desempenho organizacional, que é mais fácil da gente ver. Então, quando a gente fala de desempenho, eu estou falando dos resultados da organização em curto, médio e longo prazo, ou eu estou falando dessa melhoria do potencial mesmo que a empresa tem de inovação. Então, esse desenvolvimento aí da criatividade das pessoas, colocar os funcionários para fazer parte dessas decisões inovadoras, né? Então, quando eu estou pensando nisso, a consequência próxima são novas oportunidades de mercado ou a identificação delas, e isso pode vir de várias maneiras. Eu posso vir com isso, com essas ideias, né, para novos produtos que são criados, novas marcas, novas maneiras de lidar com o mercado, e inclusive novos mercados. Então, se a empresa viu que esse potencial do que ela teve de inovador voltado para a gestão ambiental é algo que ela pode exportar, por exemplo, sair do país dela e alcançar novos mercados, a gente tem, então, essa oportunidade aí à mesa, né, caso seja ali a situação específica. Quando a gente fala, então, redução de custos operacionais. Redução de custos é muito tranquilo da gente ver, né? Então, é algum valor que eu deveria pagar, alguma obrigação da empresa com custos que podem ser reduzidos. E por operacionais, nós estamos falando
da operação mesmo, da conversa com o cliente, da operação ali na fábrica, na esteira, da produção de algum produto, da prestação de algum serviço na casa do cliente. Então, todas essas operações, né, desses exemplos, tem custos operacionais envolvidos. Então, esse custo de ir à casa do cliente, esse custo de produzir algo dentro da minha fábrica, esse custo de atender um cliente ali na minha empresa. Então, repensando em questões ambientais, questões de inovação para essa área, eu tenho uma redução aí, uma possibilidade de redução dos custos operacionais. E aí, essas novas parcerias, a gente começa a pensar que existe competição no mercado, mas não necessariamente ela precisa existir sempre ou de maneira agressiva. Né? Então, a gente pode ter empresas concorrentes que também são parceiras. Então, isso tudo vai melhorar a gestão dos recursos humanos, que é a próxima que está aparecendo na figura para vocês. Então, a gestão das pessoas, isso faz com que, se você envolver os colaboradores, faz com que eles se sintam acolhidos, se sintam parte das decisões. Isso tudo, né, seria até uma outra aula para a gente falar da importância do ser humano ali na organização, mas a gente leva as pessoas a se sentirem atendidas, no sentido de ter atenção. E isso, consequentemente, leva a melhorias ali na organização. Tá? Então, e aí a gente fala hoje de uma sociedade que constantemente lida com mídia, lida com internet, lida com mídias sociais, né? Então, isso tudo gera mídia. E mídia, nós estamos falando ainda, né, no quesito dos benefícios, então, mídia positiva para aquela organização. Então, eu consigo manter ou criar uma imagem positiva para a empresa a partir de atitudes aí que levam à gestão ambiental, tá? Ou que são de gestão ambiental, que levam a outros benefícios, e um deles é essa geração de mídia, é a imagem da empresa, é a reputação que ela tem no mercado, é o que ela consegue passar para a sociedade do que ela está fazendo, né? Então, isso também diminui questões como riscos, como problemas, como choques relacionados a mudanças, e faz com que a gente possa, em algum nível, né, ter essa melhoria aí em fontes de crédito e financiamento. Então, hoje é muito fácil você ver em instituições financeiras de todos os níveis créditos voltados para isso, né, para pesquisa em gestão ambiental, para questões relacionadas à sociedade, para essa extensão, né, essa extensão da organização para fazer algum benefício ou para levar algum benefício para a sociedade. E isso é muito importante, todos esses motivos, porque em algum momento a gente consegue repensar já, e muitas vezes por antecipação, questões de regulação ambiental que vão surgir. Então, se a gente está bem atento a essas questões ambientais, a gente consegue depois, em algum nível, entender o que é que vai ser necessário para a sociedade. Então, eu vou conseguir pensar que, bom, temos mudanças climáticas acontecendo, temos mudanças na forma com que o mercado está agindo. Imagine que você consiga identificar numa organização que as pessoas querem comprar produtos mais naturais, sem conservantes, bioprodutos, biocosméticos, né? Tudo relacionado a isso. Então, você já consegue pensar que se o mercado está agindo daquele jeito, se tem alguns problemas relacionados a produtos X, Y e Z, então eu posso sair, estar à frente nesse mercado e já fazer algo nesse sentido aí, já aplicar na minha organização. Então, esses benefícios que estão aqui, cada um deles podem se estender ainda, né? Então, passando um pouco especificamente por alguns deles, né? Então, eu consigo entender melhor a minha operação, a partir do momento que eu paro para pensar em como melhorar o desempenho da organização voltado para a gestão ambiental, eu paro para rever o que está sendo feito, eu paro para entender indicadores que
que estão ali dentro da minha organização. Eu paro para pensar em questões como prazos, a confiança do cliente, a confiança da sociedade mesmo, então não necessariamente no meu cliente, mas o que a sociedade pensa da minha empresa, e a gente poderia voltar e falar de imagem organizacional, a redução de desperdício, de falhas, e a gente pensar em melhoria contínua. Então, assim, toda a reflexão, ela pode ter um fim econômico, a princípio, ou um fim ambiental, e ela vai puxando em cadeia outros benefícios. Então, tem um outro benefício que poderia ser adicionado aqui, que é o conhecimento dos funcionários sobre a empresa, o conhecimento desses colaboradores sobre o líder, o conhecimento do líder sobre os colaboradores. Então, essa rede de comunicação também tende a melhorar, se eu paro para fazer algum tipo de análise aí do que eu estou fazendo. Então, e isso leva diretamente à ideia da relação com os custos. Então, voltando, o que eu paro para refletir é o que eu paro para pensar nos detalhes daquela operação, porque eu quero inovar de alguma maneira, eu quero fazer com que as pessoas, primeiro, internamente, pensem nas suas atitudes individuais, que isso seja uma mudança nessa cultura da organização. Eu vou, consequentemente, identificar pequenos problemas ou inovar em algum momento. Isso vai levar à redução de custos operacionais dentro dessa caixinha, né, de reflexão sobre o desempenho da organização, interno e na sociedade. Então, essa relação, ela é muito, todas essas atitudes, elas estão muito ligadas umas com as outras. E por mais que em algum momento eu não pense diretamente na mudança do desempenho organizacional ou dos custos, eles vão estar ali, circundando, eles surgem, né? Então, assim, e tem alguns momentos que pode ser que esses custos, eles, no início, eles aumentem por uma inovação, mas que, por longo prazo, ele seja mais benéfico aí, menor para essa operação. Né? Então, e essa inovação, né, pode inclusive ser um curso inteiro sobre isso, de inovação para gestão ambiental. Quando a gente para pensar e planejar, a gente melhor decide e a gente melhor reflete sobre a preocupação da organização com o meio ambiente. Então, entender os conceitos, entender quais são as possíveis barreiras para aquele contexto, entender que o mercado já está olhando para isso, os consumidores, inclusive, e entender que a gente tem, né, chancelas, inclusive, sobre o tema. Então, nós temos certificações ambientais, empresas que certificam organizações públicas e privadas com selos, certificações que falam sobre essa relação com o meio ambiente, né? Então, cada certificação tem os seus requisitos, os seus indicadores, a empresa recebe notas por isso, e a partir ali de algum nível mínimo, ela recebe uma certificação. Então, essas certificações, elas vão nas embalagens, elas podem sair nas propagandas, e aí a gente falaria de novo de mídia, de imagem da empresa. Então, dentre os benefícios de pensar nisso, né, existe ainda a possibilidade de receber algum tipo de certificação pelo que está sendo feito. Então, no processo, a gente consegue pensar redução da minha operação para o meio ambiente, então redução do impacto ambiental, no percurso da minha produção, nos serviços que eu estou oferecendo, como eu estou atendendo o meu cliente, de que maneira esse cliente está chegando até mim. E essa inovação pode ser simples, né? Como a separação de lixeiras para cada tipo de lixo e ser o exemplo, né? Então, quando eu faço um descarte correto de resíduos sólidos da minha organização, eu sou exemplo. E eu sou exemplo para os funcionários, para a sociedade e para outras empresas. Então, a gente voltaria e faria uma outra cadeia de exemplos para as pessoas que pessoas e que tipo, nível, né, de exemplo eu posso desenvolver aí nesse ambiente. E o mercado pede muito isso.
O mercado, ele quer que a gente esteja à frente, que a gente se preocupe com quem eu estou beneficiando. Então, nesse sentido de potencial inovador para impactos ambientais, eu posso e devo, hoje a gente não vai, nem se eu quisesse, como organização, fugir do tema, não é possível. Então, a gente tem essa conscientização ambiental em todos os níveis, desde a escola das crianças da família, até a mídia, ou até eventos sociais que acontecem. Claro que não em sua totalidade, mas isso vem surgindo. Então, a mudança da mentalidade da sociedade faz com que seja necessária a mudança da mentalidade nas organizações. E acaba que as pessoas ou as empresas que ficam fora disso, elas em algum momento vão ser obsoletas, elas vão ficar ultrapassadas, porque eu não ter preocupação ambiental hoje, pode ser aí uma barreira para a minha operação dentro do mercado. Então, esse potencial de serviços, de mudar aparelhos como um ar-condicionado que tem melhor eficiência energética, que trabalha melhor ou por mais tempo, com menos uso de energia elétrica de casa. Isso diminui o uso de energia elétrica lá no meio ambiente, a depender da sua fonte de geração. Diminui o custo, diminui a conta de luz, que é um custo fixo, diminui, que cada uma desses aspectos aí dentro da organização, e aí, de novo, dentro da organização, dentro da casa como família e dentro da sociedade, tá? Então, dentre esses benefícios, nós estamos falando de o que eu posso fazer para o futuro. Então, as ações da organização, se são feitas de maneira proativa, então, se ela antecipa o que está sendo colocado no mercado, ela consegue, inclusive, ter, em algum momento, no próximo período, um desempenho superior. E nessa ideia de superior, é fazer melhor do que já veio sendo feito num período passado. Então, a partir do momento que eu consigo identificar o que é que foi feito em um ano, então, no final do ano, eu consigo planejar, organizar, tomar decisões sobre o que eu quero fazer de melhor e de superior no próximo ano. Então, a ideia disso é reflexão. Então, essa reflexão, ela vai partir de algum tipo de liderança, algum nível estratégico dentro dessa organização, e ela vai sendo disseminado e tornando-se aí cultura interna. Tá? Então, essa questão de acesso ao crédito de maneira mais fácil já é uma realidade, inclusive. O mercado tem exigências para que isso aconteça. Então, instituições financeiras ou até mesmo investidores hoje têm como requisito que a empresa ela seja ambientalmente preocupada ou socioambientalmente preocupada, porque hoje o dinheiro, sendo um recurso muitas vezes escasso, então se a empresa tem dinheiro escasso e pede um financiamento externo de um banco, de um terceiro, de investidor, enfim, essa pessoa hoje tem a preocupação onde, de que lugar e de que maneira o seu dinheiro está sendo empregado. Então, nos relatórios, por exemplo, de empresas com sociedade aberta que operam na Bolsa de Valores, hoje tem, nos relatórios aos investidores, tem essa comunicação que tem requisitos ali a serem seguidos da boa governança, de questões socialmente interessantes e ambientalmente interessantes, e não só mais as questões financeiras ou indicadores relacionados ao dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então, a ideia mesmo é que o risco seja reduzido para a gestão daquela empresa e também para a gestão do dinheiro. Então, quando o investidor faz isso, por exemplo, ele está preocupado se o dinheiro dele vai estar envolvido em algum escândalo ou se a empresa vai fazer bom uso disso para externar mesmo para o mercado, para a sociedade.
Então, a reputação do investidor está atrelada à reputação da empresa, que está atrelada à reputação de quem é o presidente da organização, quem são as pessoas que estão ali dentro, né? Então, as informações hoje elas são muito rápidas pela internet. E isso faz com que essa preocupação seja inerente. Então, existe a preocupação com quem é, onde está, por que está ali, e quais relações essa pessoa tem entre si, entre organizações e entre sociedade, né? E nessa ideia do que nós estamos refletindo hoje sobre o meio ambiente. Então, os efeitos que isso causa sobre a gestão, quando eu penso na questão social, ambiental, eu estou pensando também em efeitos que podem ser amenizados, né? Então, isso faz, inclusive, com que a organização consiga desenvolver-se de maneira mais, digamos, tranquila, né? Sem muitos empecilhos, sem muitas pessoas ou grupos sociais buscando interferir nas suas operações. Então, já é o momento, já chegou esse momento que gestão ambiental é requisito mínimo aí para a organização estar no mercado, né? E sobreviver nele. E aí a gente começa a pensar sobre quais são, então, os desafios, porque não são só benefícios, né? A gente começa pensando em toda a parte que vem dessa reflexão boa, do que pode ser tirado de vantajoso de pensar em gestão ambiental. Em muitos momentos, falando de inovação, por exemplo, falando de novos produtos, a gente precisa de recursos para que isso aconteça. Então, não só de recursos pessoas, recursos ambiente, recursos dinheiro, recursos mudanças na reflexão das pessoas ou como as pessoas aceitam isso. E aí a gente iria para a dificuldade no entendimento. No entendimento de que aquilo é necessário, de que é preciso que isso aconteça para se desenvolver de uma boa maneira ali. E isso leva à dificuldade nessa implantação, né? Então, primeiro que as barreiras, muitas delas, são dentro da empresa. Então, se eu quero mudar atitudes, né, já indo ali para a parte de baixo da figura, e cultura, isso pode levar um tempo. Culturas de empresas, por exemplo, familiares, que têm muito tempo de mercado, elas estão enraizadas. As pessoas já vivem daquela maneira, já fazem daquele jeito há muito tempo. Então, isso leva tempo. Isso leva tempo de conscientização, primeiro, para que possa se tornar realidade ali em algum momento. Então, quando a gente fala, né, das certificações, isso tudo também leva tempo e precisa de recursos financeiros muitas vezes, precisam de adaptações para que aquela certificação, se for interesse da organização, ela chegue, né, ela seja alcançada. E a gente pode pensar, inclusive, na situação macroeconômica do país, e qualquer país que seja. Então, como é que se comporta, né, os níveis aí macroeconômicos? Os níveis, por exemplo, de preços no mercado, os níveis de inflação, os níveis de relação das pessoas e famílias com o meio ambiente, com o dinheiro, com questões sociais. Então, movimentos sociais que têm acontecido, tudo isso influencia em como a empresa vai se colocar. E aí depende do seu setor, né? Então, se é uma empresa que já lida com a questão ou que tem questões que podem estar relacionadas a desastres que aconteceram, ou de questões que são críticas, como a questão do lixo, né, ou dos resíduos, ou como questões que vão estar ali no mesmo ambiente que movimentos sociais, isso importa. Então, o gestor, ao pensar nisso, né, a gestão ambiental, ele tem que pensar no ambiente onde ele está inserido. E o ambiente, estamos falando aqui do país, né, mas no ambiente município, no ambiente bairro onde ele está inserido, onde é a sua operação. E aí, né, isso pode esbarrar, né, nessa barreira de falta de suporte. Então, algumas empresas hoje, por mais que queiram aplicar
ações ou colocar em prática ações de gestão ambiental, algumas vezes elas não estão preparadas. Então, não é só pensar, planejar e organizar ações. Eu preciso que tenha normas internas, diretrizes da organização que levem a isso, que isso seja considerado uma prática, que seja considerado intrínseco da empresa, né? E já parte dela. Então, isso vai depender ou pode levar a instabilidades. Então, instabilidade de gestão, instabilidade de cultura, instabilidade das diretrizes, instabilidade econômica, instabilidade das ações e desse desenvolvimento rotineiro das atividades. Então, quando falamos sobre esses desafios, tem a função primordial que é o gestor. Então, o gestor, que é o líder, que tem uma equipe, que tem outra equipe, então, todo o organograma da empresa voltado para esse fim. Então, nós temos níveis de implantação de gestão ambiental, que nós vamos ver no futuro, mas em cada uma dessas reflexões, repensar qual é o nível de instabilidade que eu vivo. Porque se eu vivo instabilidade na minha relação com os meus funcionários, é muito difícil que eu consiga mudar como eles trabalham naquele momento, que isso seja feito no curto prazo. Então, algumas atitudes, algumas implementações de ações levam tempo. E isso tem que estar muito na consciência do gestor, de que por mais que a preocupação esteja aí iminente, precisamos agir quanto a isso. Precisamos, para ontem, né, aplicar gestão ambiental, atitudes, ações que levem a isso dentro das organizações. Muitas vezes a gente não consegue isso de imediato. E muitas vezes é preciso paciência, organização antes disso, de recursos, uma análise, um relatório mesmo, e se necessário, uma consultoria externa para falar sobre isso. Então, há empresas, outras que trabalham só com isso, que fazem consultorias internas de gestão ambiental nas organizações, que pensam em ações de gestão de sustentabilidade, que pensam em ações específicas ali dentro, de curto, médio e longo prazo. Então, também é, inclusive, um nicho de mercado para quem gostaria aí de trabalhar com isso, não necessariamente na sua empresa, mas ajudando outras. Então, a gente pode ver que o tema colocado na prática, ele é bastante complexo, porque tem muitas mudanças que são envolvidas, muitas barreiras, muitos, em alguns momentos, becos sem saída que precisam ser resolvidos antes de ser implementado isso ali na gestão. Então, o momento é de reflexão, essa aula, né, esse vídeo é de reflexão para que possamos aí pensar em outros quesitos, como implementar, como isso está ligado com a agenda mundial, de que maneira eu preciso me organizar internamente na minha organização mesmo para implementar isso, para que possa ser melhor, né? Para que a gente possa refletir melhor, fazer melhor e levar melhores resultados para a organização, para as pessoas e para a sociedade. Então, a gente fica nessa aula por aqui e bons estudos a todos.